Muito boa tarde, estamos de volta com o programa Coisas do Cotidiano. Hoje com a segunda parte do tema O Papel do Jovem na Transição Planetária. E contamos mais uma vez com a presença do Cristiano Pérez, que é professor, evangelizador, coordenador regional da área de juventude da FEEGO e palestrante espírita. Boa tarde, Cristiano. Muito obrigado pela segunda parte. Olá, Carvalho. Boa noite, boa tarde, né? Começando a noite já para todo mundo. É mais uma vez uma alegria muito grande estar aqui com vocês, principalmente para a gente retomar esse assunto tão importante, falar um pouquinho dessa juventude, de toda essa potência que está aí para essa transformação planetária. Vamos lá, Carvalho. E você já pode enviar suas mensagens, críticas, sugestões para o nosso WhatsApp no 64996031234 ou para o fixo aqui do nosso estúdio no 6430144009. O nosso programa é retransmitido pelas páginas do Centro Espírita Allan Kardec Jataí, Casa do Caminho, Lar Espírita Forças do Amor, Livraria Espírita Allan Kardec de Jataí, Mansão do Caminho da cidade de Quirinópolis, Centro Espírita Allan Kardec de Mineiros e Rádio Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul. Para não perder o costume, nosso convidado fica com o encargo da prece inicial. Maravilha. Então vamos nesse momento acalmar o nosso coração, deixar as preocupações materiais no cantinho do nosso pensamento e elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, vamos agradecer por mais essa oportunidade de reflexões, de estudo, de transformações em nossa existência. Vamos rogar a presença de toda a espiritualidade amiga, que sempre acompanha os trabalhos dessa casa, nos trazendo proteção, nos intuindo para que as melhores palavras, os melhores ensinamentos possam ser repassados. Agradecemos, Pai, por tudo que nos oferece, que sejamos dignos de recompensar tudo isso com muito esforço, em busca da nossa transformação interior. Esteja sempre conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Para quem está chegando agora, nós tivemos o nosso primeiro programa na quarta-feira passada, onde discutimos o tema, e como não deu tempo de sermos conclusivos, o Cristiano gentilmente se dispôs a voltar hoje, e nós estamos aqui então para dar continuidade. E já começando do início, ou iniciando o começo, como preferir, Cristiano, é bastante nítido que a geração mais jovem traz em si um alijamento de valores perniciosos em relação às gerações anteriores, como, por exemplo, o alijar de preconceitos, como a homofobia, a gordofobia, a segregação racial ou social. Poderíamos, nós outros que fazemos parte dessa geração anterior, aprender com esses jovens e ainda dá tempo? Carvalho, vamos lá. Eu acho que é importante a gente trazer mais uma vez para essa discussão nossa a terceira parte do Livro dos Espíritos, que traz as leis morais, e especificamente o capítulo 8, que traz para a gente a lei do progresso. Essa parte, esse capítulo, destaca informações muito importantes com relação ao desenvolvimento da humanidade terrestre e de um caminho unidirecional. Não conseguimos regressar, não conseguimos perder virtudes já conquistadas. Por mais que nós tenhamos uma aparência que a sociedade está piorando, que a humanidade terrestre segue caminhos ainda muito tortuosos e que está regredindo moralmente, a doutrina nos traz que isso é impossível. A partir do momento que uma virtude ela é conquistada individual e coletivamente, não se perde mais. E isso é muito interessante da gente pensar, porque quando a gente coloca essas situações de gordofobia, de homofobia, de preconceito racial, preconceito social, que ainda existe em nosso meio, mas agora com uma cobrança, até mesmo social mais forte, isso partindo muito desses jovens, a gente observa que é um caminhar que está acontecendo. Inclusive com relação a questões de legislação
não é? Há pouco tempo atrás, nós não tínhamos nenhum tipo de criminalização para questões de homofobia, para alguma questão de preconceito racial, para questão de xenofobia. Qualquer situação que nós tínhamos era levado meio que naquele aspecto da brincadeira. E hoje nós já temos uma legislação que foi criada para que a gente possa evitar esses comportamentos que são comportamentos que agridem, que fazem com que um determinado grupo dessa humanidade sofra uma discriminação. E isso é importante porque, ao mesmo tempo que nós vemos esses processos acontecendo de uma forma legal, né, nessa transformação das leis humanas, a gente vê essa juventude chegando com um pensamento muito mais claro com relação a essas questões. E, de novo, eu trago algo que é muito interessante. Esses espíritos jovens do milênio, do segundo, iniciando esse terceiro milênio, né, o século XXI, são espíritos que já erraram muito aqui nesse planeta. E tiveram a oportunidade de, na erraticidade, ter conhecimento de todos esses erros, estudarem enquanto ainda espíritos desencarnados, para voltarem ao planeta mais bem preparados para essa nova roupagem humana, material. Então isso é interessante da gente pensar. E aí quando você faz aquela pergunta, será que nós, nessa geração um pouquinho mais anterior, que vivemos todas essas questões como algo bem natural, né? A gente brincar, fazer o bullying, piadas homofóbicas, preconceituosas, isso era extremamente natural e compunha até mesmo a nossa questão, o nosso convívio social. Hoje não cabe mais isso. Só que, será que nós estamos preparados para aprender com essa juventude? Eu acredito que sim. É por isso que nós estamos na Casa Espírita, é por isso que nós estamos tomando conhecimento de tudo e de toda essa transformação, para que a gente possa, mais uma vez, nos enxergar como seres em um processo contínuo de transformação. E onde eu tenho que ter a humildade necessária para me enxergar como um ser imperfeito. Um ser imperfeito que recebe ensinamentos continuamente, mas que eu tenho que estar apto para aproveitar esses conhecimentos. E aí, eu queria só citar um trechinho da Gênese, que traz algo parecido com isso daí, que é mais ou menos o seguinte, é no item 7 do capítulo 18, que é o capítulo que fala, os tempos são chegados à geração nova. E aqui traz o seguinte, mas uma mudança tão radical quanto a que se elabora não pode se cumprir sem comoção. Então, essa geração mais velha, que compartilha a existência com essas gerações mais novas, que trazem tantas ideias diferentes, isso vai gerar comoção, sim, e precisa gerar essa comoção. Continuando o texto. Há luta inevitável entre as ideias. Desse conflito nascerão forçosamente perturbações temporárias, até que o terreno seja diluído e o equilíbrio restabelecido. Será, pois, dessa luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados. Olha que interessante agora. Não são cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais eram a consequência do estado de formação da própria Terra. Hoje, não são as entranhas do planeta que necessitam se agitar. São as entranhas da humanidade. E é esse processo que, mais uma vez, a gente convive. Então, as gerações novas que aqui estão, nesse terceiro milênio, nessa regeneração do planeta, estão aqui para chacoalhar a humanidade um pouco mais anterior, né? essa geração um pouco mais velha, que aqui está, para que essa geração possa aprender ainda nessa existência.
Para quando a gente voltar para a nossa pátria espiritual, para a nossa casa, após o desencarne aqui, nós já tenhamos conquistado algo a mais do que nessa última geração. Então isso é interessante da gente pensar. Quando eu estava formulando essa pergunta, me passou um filme na cabeça em relação a alguns porquês. E é bom que a gente volte um pouco para lembrar que a nossa geração ela ainda pega muito da inércia, da imposição teológica de uma cultura judaico-cristã, que traz no seu bojo o preconceito em essência. Atuam contra os homossexuais, contra os diferentes de toda ordem, o gordo, o preto, qualquer pessoa que tenha alguma deficiência física passa a ser diferente, portanto, visto como inferior. As castas, as diferenças sociais e o engessamento do sexo. Então, esse tipo de criação gera em nós a visão diferente em relação aos conceitos pré-feitos, os preconceitos. No entanto, obviamente que o nosso governador planetário, sabendo disso, ele organiza as reencarnações de maneira que uma geração tende a aprender com a outra, como você disse. Os valores adquiridos não se perdem, a evolução não se dá tão rápida no plano espiritual quanto aqui, mas ela acontece. Sim. A conscientização, ela acontece. E o exercício dessa conscientização faz fixar na mente do espírito o que ele precisa para, quando retornar, se formatar, por assim dizer, de outra maneira. Mas o fato é que no livro Sexo e Obsessão, psicografado pelo Divaldo, de Manuel Filomeno de Miranda, o Dr. Bezerra de Menezes afirma na década de 1990, se não me engano, 93, que foi escrito o livro por ali, que o número de homossexuais na sociedade iria aumentar de tal forma que chamaria a atenção até da própria ciência. E hoje nós estamos vivendo esse momento. Qual é a parte que eu fico deslumbrado com o modo que Jesus trabalha? Porque passa a ser, para os preconceituosos, algo comum. Passa-se a ter dentro da própria casa um filho que o amor vai sobrepor o preconceito. Passa-se a observar crianças, jovens, tratando os diferentes de maneira igualitária. E isso faz qualquer pessoa pensar. E quando nós observamos os jovens, principalmente os adolescentes, porque eu vejo, Cristiano, posso estar errado, que nós estamos aí num claro escuro de gerações. Uhum. Existe essa nova geração acima dos 20, existe abaixo dos 20 e abaixo dos 10 anos. Então, a gente pode classificar assim como 3 estilos, não cabe bem nisso aqui, mas como se fosse 3 tipos de mentes diferentes. E esses mais novos, do 0 até por volta dos 20 anos, estão literalmente ensinando as demais gerações como conviver. E aí que eu acho que a gente ainda tem muito que aprender com essa meninada aí. Não tem dúvida, Carvalho. E quando você traz essa questão que Jesus, enquanto governador do nosso planeta, juntamente com toda a espiritualidade superior, desenhando esses caminhos para que a gente possa melhorar, ele simplesmente está tentando evidenciar aquilo que ele já falou há 2000 anos atrás. Jesus, há 2000 anos, ele veio transformar a percepção de existência que nós tínhamos.
deixando claro que, acima de qualquer coisa, deve existir o amor. Eu acho que esse é o ponto mais claro que essa juventude traz. Eu não tenho dúvidas também que as gerações mais antigas ensinam muito e devem direcionar muito essa geração nova, como nós falamos a semana passada. Claro. Eu acho que isso é essencial da gente entender. Existe muita potência, mas essa potência precisa ser direcionada. Só que quando a gente fala que essa geração nova está ensinando a geração mais antiga, nós estamos basicamente trabalhando ou citando questões morais. Morais. São aqueles aspectos que é tão natural para essa geração amar a diferença, abraçar a minoria ou aquele que até então era deixado de lado por uma sociedade, como você citou, com aspectos muito fortes relacionados a uma formação judaico-cristã, que é muito... Enraigado. Isso, exatamente. É muito arraigado a coisas muito antigas ainda. Quando a gente pega e tenta entender a formação da nossa sociedade e a gente pensa na Idade Média, em nome de Deus e em nome da igreja, foram exterminadas populações inteiras. E continua hoje no mundo. Exatamente. Por exemplo, as mulheres... Eu estou lendo um livro muito interessante que conta um pouco desse histórico da mulher e o que a sociedade fez para que a mulher sofresse tanto hoje ainda. No meio da Idade Média, as mulheres começaram um desenvolvimento muito grande de todas as potencialidades, dominando, inclusive, trabalhos que hoje a gente considera de homens, como ferraria, trabalhar com couro e muitas outras coisas lá daquela época. Foi quando teve a caça às bruxas, consideradas hereges, porque estavam aparecendo demais e mudando o pensamento até então cristão dominante. Então, nós somos resultado de um processo histórico muito complexo. E lembrando que nós fomos aqueles lá atrás. Sim, então, exatamente. assim, você mudar isso não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia, porque eu posso desencarnar, eu posso estudar bastante, mas quando eu volto, eu trago toda a bagagem que foi acumulada em séculos. E essa bagagem, quando a gente fala conservadorismo, é a conservação dessas ideias, muitas vezes ideias primitivas dentro de nós. E a forma que Jesus trabalhou é tão inteligente que hoje tudo que poderiam ser considerados motes dos preconceitos, nós estamos vendo exacerbado no mundo. Exatamente. Muito gordo, muito homossexual, muito. Por quê? Porque com essa convivência nós vamos aprender que somos iguais. Porque antes eles eram minoria e diferentes. Hoje já estão em quantidades iguais e não são diferentes. É apenas, diferentes no sentido assim, pejorativo. Exatamente. São diferentes no sentido de aparência, de formação, de preferências. E o mais interessante é isso, porque essa juventude ela chega olhando para dentro do ser. A juventude, o que fica mais claro na minha cabeça quando eu tenho esse contato com eles, é que ele olha aquele amigo, aquela amiga, seja ele de qual forma for, de qual orientação for, de qual tamanho, de todas as características materiais, são indiferentes para essa juventude. Porque o que importa é o que ele está vendo dentro daquela roupagem humana. É o que a pessoa é. Isso é o mais interessante. E aí você começa a perceber que que toda a nossa sociedade, que é moldada baseado na matéria, a gente vive por causa de uma matéria, a gente luta por causa dessa matéria, a gente desencarna por causa dessa matéria. E essa juventude vem mostrar e fala assim, calma, não é bem por aí não. Eu vejo a minha filha. A minha filha fala assim, não, eu quero viajar, eu quero conhecer o mundo, eu quero contactar as pessoas, eu quero ver as diferenças, eu preciso ver essas diferenças para que eu possa respeitar essas diferenças, para chegar no ponto de amar todas essas diferenças que estão à minha volta. Por quê? Porque somos todos iguais. Já tem um tempo que eu vi essa pesquisa, então não me lembro dela nitidamente, mas essa pesquisa dá conta do quanto essa geração nova não está preocupada em se formar, em ter uma carreira, em comprar um carro, em comprar uma casa como a nossa. Exatamente.
Aos 30 anos, quem não tinha um carro estava deprimido porque não tinha dado certo na vida. Eles não. Eles estão querendo viver a vida e, se der, adquire as coisas. Então, por aí a gente vê uma diferença muito grande, né, na percepção de mundo. Exatamente, Carvalho. Desde a época de Platão, Cristiano, fala-se que os filhos não respeitam os pais. Na atualidade, essa reclamação está acrescida por críticas contundentes a essa geração que foi intitulada de geração mimimi. Até que ponto existem verdades nessas críticas e até que ponto existe exagero ou falácia? Carvalho, então, quando a gente pensa, né, principalmente nessas críticas que acontecem, eu acho que sempre aconteceram. Eu me lembro muito bem, quando eu era adolescente, meu pai falava de maneira muito clara que na época dele o negócio era diferente, tinha que ralar muito, levantar de madrugada na roça, tirar o leite, e que essa meninada de hoje não faz nada. Aí hoje eu vejo essa juventude ouvindo as mesmas coisas que eu ouvi quando eu era jovem também. Eu acredito que existam verdades, sem dúvida nenhuma, né? É uma geração diferente, é muito claro para mim isso. E me assusta muito quando a gente escuta, ei, mas na minha época era muito melhor. Não era melhor. Na sua época era a sua época. Agora é outra época. É o melhor deles, né? Agora é a época deles. E a época deles, mais uma vez, precisa ser direcionada. Então a gente precisa falar de responsabilidades, precisa falar de deveres que eles precisam ter, de direitos que eles têm também. E a partir desse contexto todo, eles vão construindo essa realidade que é deles agora, que é diferente da realidade que foi há 10 anos atrás e muito mais diferente da realidade que foi há 20, há 30 anos atrás. Então, não vamos comparar gerações e tentar buscar uma questão igual, porque a sociedade está evoluindo. A lei do progresso já fala. Estamos em um contínuo processo de transformação, então não tem como comparar isso. Só que é nossa responsabilidade, enquanto adultos da situação, já conhecedores da realidade que nós temos em nossa sociedade, tentar auxiliar esses jovens da melhor maneira possível, valorizando as suas potencialidades, tentando podar, restringir um pouquinho os vícios que começam a ser demonstrados, aflorados. Isso fica nítido quando a gente trabalha com evangelização infantil. Na evangelização você vai incentivar as virtudes que se mostram e vai tentar reprimir ou educar aqueles vícios que se mostram também. Egoísmo, orgulho, vaidade. E isso tem que ser trabalhado de uma forma para que o jovem possa entender de maneira racional aquilo. Eu sempre falo uma coisa que é o seguinte: por que muitas gerações lá atrás, eu me coloco entre essas gerações, por que nós não aprendemos muitas coisas que que tentaram nos ensinar? Porque foram situações impostas. Eu não aprendi, eu reprimi. Quando você reprime alguma coisa, você não faz aquilo por questões de respeito, de ética, alguma coisa. Você não demonstra aquilo, mas você não se educou com relação àquilo. Na primeira oportunidade que você tem de uma tranquilidade maior para expor aquilo que você realmente é, isso aparece, porque não houve educação, houve repressão. E isso aconteceu nas gerações anteriores de maneira muito forte, porque a gente tinha uma certa violência maior. Então hoje dificilmente você vê em famílias que têm um desenvolvimento intelectual e moral um pouco maior, você quase não vê agressões acontecendo mais. A gente parte muito mais para um diálogo, para um esclarecimento, para que a gente possa utilizar a razão daquele espírito que é milenar, que já acumula uma bagagem intelectual muito grande, para que ele possa entender aquelas ações que muitas vezes não são corretas. Então você está buscando um processo de educação. Na nossa época não. Era palmada, era chinelada, era cinto que rolava naquele meio, então eu não podia fazer aquilo, senão eu ia apanhar. Então isso é uma repressão. E isso é algo interessante da gente pensar. Hoje é completamente diferente o caminho que nós estamos seguindo. É o perfeito? Acredito que não. Ainda. Acredito que não.
porque nós temos que buscar muitas outras potencialidades que a gente não consegue ainda. Quando eu falo isso, eu estou tentando me referir de uma maneira geral. Se a gente pega 10 famílias hoje no Brasil, eu posso falar para vocês que 2 vão apresentar condições adequadas para essa educação. As outras 8 famílias não vão conseguir, devido a várias questões. Mas é isso que a gente precisa ampliar cada vez mais. Então, é aceitável essas críticas, mas que as gerações anteriores possam entender que o tempo da geração deles passou. E precisa ser respeitado esse momento atual, que sem dúvida é diferente. E o pessoal fala da juventude, dos adolescentes, como se nunca tivesse sido adolescente nem jovem, né? Exatamente, Carvalho. É muito interessante isso. Cristiano, para os jovens, o recolhimento obrigatório da pandemia foi algo assim extremamente torturante. Eu considero que foi como represar um rio caudaloso e cheio de energia. Naturalmente, nós podemos esperar alguma consequência a médio e longo prazo sobre esse comportamento do jovem, se isso pode causar alguma coisa lá na frente. Qual a sua opinião sobre isso? O isolamento social imposto pela pandemia terá boas ou más consequências no comportamento desse jovem a médio e longo prazo? Carvalho, isso é um assunto, né, complexo, um assunto que vai exigir muitos estudos ainda de toda essa área da ciência que estuda essas questões. Mas eu vou tentar fazer uma analogia e a partir dessa analogia nós vamos pensar junto nisso daí. Muitas vezes quando a gente vai recuperar uma área que foi degradada, a gente planta várias árvores. E às vezes a gente planta árvores da mesma espécie, árvores que são teoricamente parecidas, né? E eu planto ali 50 árvores diferentes, só que cada lugar que eu vou plantar essa árvore, eu vou ter condições mais específicas desse lugar. E essa árvore vai me responder de várias maneiras, dependendo daquele local onde essa árvore está. Então, a gente pode generalizar o seguinte: houve uma pandemia, foram quase 2 anos de um isolamento social, alguns jovens com um isolamento muito mais forte do que outros jovens, alguns não se isolaram completamente, e é como se fossem várias arvorezinhas se desenvolvendo em lugares completamente distintos. Então, em terrenos diferentes. Em terrenos diferentes. A gente tem contato com jovens que passaram muito bem por essa pandemia, que conseguiram manter determinadas atividades de estudo, de leitura, de uma ginástica, de várias formas. E a gente tem relatos de outros jovens que entraram em um processo de depressão, de ansiedade, de outras questões, justamente devido a esse isolamento. Então, a gente tem essas situações imediatas. Mas a questão é, até mesmo esse jovem que conseguiu lidar bem com esse processo do isolamento, pode ser que daqui a 3, 4, 5, 10 anos, ele comece a colher alguns frutos que nem ele percebeu ao certo desse momento agora. Por isso que durante a pandemia, a mocidade, por exemplo, ela funcionou de maneira remota. Então, nós tivemos uma redução da participação desses jovens, mas nós chegamos a ter 15, 20 jovens na nossa reunião virtual e conversando sobre isso. Conversando sobre sentimentos, sobre o que eles estavam sentindo naquele momento, o que poderia ser feito, quais as ações que poderiam minimizar um pouco esses impactos todos. Mas algo é muito certo, nós não vamos ter essa resposta de forma imediata. E quando você fala que esse efeito do isolamento na juventude é maior, é só a gente pensar da seguinte maneira: nós, enquanto adultos, muitas vezes já empregados, com uma situação material já estável, né, com uma casa, com tudo isso, o jovem não. O jovem está num processo de descobrimento, num processo de identificação, de formação da sua individualidade, do seu caráter. E quando a gente pensa em jovens de 15 a 18 anos que passaram por essa pandemia, eles tiveram um bloqueio muito grande nesse processo de construção da sua própria identidade. Então, eu acho que somente a psicologia,
com muitos estudos, com levantamentos nesses próximos anos, a gente vai conseguir entender de uma maneira mais geral. Agora, uma coisa é muito clara, que nós possamos estar muito próximos desses jovens para que eles possam ser acolhidos em qualquer uma das situações que pode acontecer devido a essa pandemia. E buscar um esclarecimento muito contínuo, porque o que a gente vê também, o que é? É esse jovem voltando agora para esse convívio social mais natural ou mais próximo daquilo que nós tínhamos antes dessa pandemia, e se entregar a situações de vícios ou a questões do próprio mundo, com medo de que tenha uma outra pandemia muito em breve. E é uma coisa que eu sempre falo, tem que ser muito esclarecido isso, por quê? Porque essa nossa existência é a maior bênção que nós podemos ter. Eu sempre falo, né? Jesus e Deus, Ele não perdoa a gente, Ele nos dá uma nova oportunidade para que a gente possa melhorar naquela situação. Só que uma existência dessa nossa, ela pode ser literalmente jogada fora ou perdida em segundos. Então a juventude precisa ter muito bem claro na sua cabeça a responsabilidade que devemos ter por estarmos encarnados agora. E o quanto que esse planeta precisa dessa nossa encarnação para esse processo de transformação. Então vamos conversar, vamos trocar ideia entre as juventudes, entre os adultos, para que a gente possa entender também um pouco mais de tudo isso que essa juventude passou e vai passar ainda com efeitos diretos devido a essa pandemia. E você, como evangelizador, você notou alguma diferença no comportamento do jovem no retorno às atividades presenciais? Ô Carvalho, essa pergunta só é muito interessante. Sabe por quê? Nós tivemos um intervalo de 2 anos desse... E eu te falo que a nossa mocidade, mais ou menos 80% dela... renovou. Não está mais conosco. Foram estudar fora, entraram em universidade, então estão espalhados por todo mundo aí. Mas assim, uma coisa que nós percebemos nos poucos encontros que alguns ainda conseguiram participar aqui conosco, era um carinho muito grande e uma vontade fantástica de estar ali juntos. Uma saudade. Uma saudade, né? Então aquilo foi interessante da gente perceber e nos está motivando a proporcionar mais momentos desse tipo que não só no encontro da mocidade. Então, por exemplo, nós já estamos pensando em fazer o piquenique da família mais uma vez, que é um outro momento onde a gente vai ter muito mais esse envolvimento de lazer, de carinho, do que estudo em si. Então, isso ficou claro. Então, parece que o jovem ele está demonstrando mais ainda essa necessidade de ser acolhido, de ser abraçado, principalmente devido a esse momento que nós passamos. Até agora, nós falamos da evangelização nos centros espíritas. No entanto, a principal evangelização acontece dentro de casa, na família. E ela sempre vem com o exemplo dos próprios pais. Mas, infelizmente, essa realidade é algo ainda bastante distante. A pergunta é: como conscientizar os pais acerca dessa grande responsabilidade que eles trazem? Carvalho, eu considero hoje, no mundo em todo, de maneira geral, o grande desafio que nós temos. Quando a gente fala evangelização, a gente não pode pensar isso daí só dentro de entidades religiosas. A evangelização ela tem que ser algo que domine o mundo inteiro, independente de qual religião que é ou de qual linha de pensamento que é. Quando a gente fala evangelização, nós estamos falando conhecer o evangelho do Cristo. Ah, mas eu não sou cristão. Mas em qualquer outra linha religiosa que você estude, você vai ter ensinamentos do bem e ensinamentos do mal, que indiretamente eu considero como um processo de evangelização também. Quando a gente lembra que Jesus fala no livro dos Espíritos que as leis de Deus estão na nossa consciência, então eu não posso falar que eu não sei.
As leis estão na minha consciência. E o amor é o amor em qualquer religião. Em qualquer religião. Qualquer religião, independente de qual é a base dela. Só que aí vamos pensar junto comigo uma coisa. Para que eu tenha um processo de educação e de moralização do jovem dentro de casa, eu preciso que antes desse processo do jovem, eu tenha um processo de evangelização e de educação moral dos pais. E aí me assusta demais quando a gente observa determinadas questões que nós estamos vivendo o tempo todo. Então, por exemplo, nós temos várias religiões que pregam o amor, a justiça, Deus, Jesus. Só que parece que esquecem todos os ensinamentos que Jesus trouxe e começam a valorizar frases que são mundanas como sendo a base de tudo aquilo. Eu vou citar uma situação que para mim é algo muito forte. Defende-se tanto a legalização, o uso de armas de fogo, em vários lugares, em várias situações. Arma de fogo, indiretamente, ela indica para mim uma violência, independente de qual momento que é. Ah, mas eu preciso defender o meu lar. Se você mata um assassino, você não reduz o número de assassinos no mundo. E se torna um assassino. Exatamente. Então isso a gente precisa ter de forma clara. Como que eu quero ensinar para um jovem que ele precisa amar o próximo, que ele precisa respeitar as diferenças, que ele precisa entender todos esses ensinamentos que Cristo trouxe, se no mesmo momento eu estou defendendo que eu preciso andar armado para me defender? Essa é uma afirmação dessa. A primeira coisa que já fica claro é que não existe fé, então. Aquela pessoa ela não tem fé, porque a fé em Deus ela sobrepõe qualquer outra coisa. Eu não preciso usar de violência com medo da violência. Ainda mais no espiritismo, que a gente sabe muito bem que aqui se tem uma coisa clara, é a lei de ação e de reação. Ninguém passa pelo que não merece. Então isso são coisas que a gente precisa deixar muito claro, e a gente precisa comentar isso em todos os espaços que a gente tem. Porque se o amor sobrepõe a tudo, ao invés da violência, eu vou amar. E é muito interessante, porque o amor, ele desarma qualquer coisa. O amor verdadeiro, ele desarma de uma maneira que a gente fica sem nenhuma reação. Vide Mahatma Gandhi. Exatamente. Libertando a Índia do tacão inglês. E quando a gente observa mais atualmente o filme do Divaldo, você vai lembrar disso, Carvalho. Aparece uma cena de uma sessão mediúnica, onde o Divaldo foi ouvir aquela sessão. Tinha um espírito fazendo uma comunicação psicofônica, relatando que aquele médium que estava ali era um médico que tinha matado ele por um erro, e ele não queria perdoar de forma nenhuma. Um médium esclarecedor tentava esclarecer aquele espírito, mas não tinha moral para esse esclarecimento, e o espírito percebe facilmente isso daí, começa a jogar na cara do médium que quem é você para falar comigo assim? Até que a médium, uma das médiums que estava ali na mesa, ela literalmente ama aquele espírito, ao ponto de falar: se eu estivesse no mesmo plano que você, eu te pegaria no colo e curaria todas as suas feridas. Nesse momento o espírito começa a chorar de forma convulsiva, porque ele percebe o amor que era verdadeiro chegando até ele. E ele consegue se afastar daquele médico, deixando de ser um espírito obsessor e indo para um tratamento espiritual. Quando a gente começa a entender e ver que isso tudo é Jesus falando em nós o tempo todo, a gente tem que ter claro na cabeça: o amor ele deve prevalecer em todas as situações. Se isso acontece dentro da minha casa, o exemplo vai ensinar aquele jovem de uma maneira que nenhuma palavra conseguiria fazer. E uma das estratégias que nós temos, por exemplo, em casa a gente percebe de maneira muito clara a importância disso, é o Evangelho no lar. O Evangelho no lar é a principal ferramenta de evangelização de adultos, de jovens
e de crianças. É a luz que acende na vida das pessoas. E que gera uma proteção que a gente não consegue nem mesmo imaginar ao redor, não só do seu lar, mas de toda aquela vizinhança. E você irradia luz o tempo todo. É dessa maneira que nós vamos conseguir auxiliar essa juventude e mostrar para eles que essa potencialidade que eles têm é a melhor potencialidade que poderia vir, porque é o amor aparecendo por todos os lados. Quando a gente fala amar, amor, ainda existe muita gente que faz confusão com esse termo, principalmente espírita. Porque imagina o amor no sentido mundano, né? Porque hoje, infelizmente, até o sexo se chama de fazer amor. Exatamente. Mas quando o Cristo fala em amor, quando a doutrina fala em amor, nós precisamos lembrar de João Evangelista que disse: Deus é amor. Então, quando nós falamos amar, é viver as leis de Deus. A partir do momento que eu estou vivendo as leis de Deus, eu estou amando. Então, se eu trato o meu próximo como eu gostaria que fosse eu tratado, eu estou amando. À medida que eu respeito a natureza, que eu respeito as coisas, que eu tento ser um bom cidadão, um bom pai, um bom marido, um bom trabalhador, eu estou amando. Então, é isso que faz a diferença. E dentro de casa é como você falou. Exemplo. Não adianta os pais quererem que os filhos tomem determinados caminhos ou se tornem determinadas pessoas se eles não exemplificam eles próprios. Porque nós aprendemos com a observação, né? E aí eu vejo com muita preocupação essa situação, porque infelizmente nós vemos hoje pais mais imaturos que os próprios filhos. Mas existe somente uma diferença de idade material, Carvalho. Então, isso é interessante da gente comentar aqui. Às vezes o filho é um espírito... Está criando o pai ou a mãe, Exatamente. Literalmente. E isso está em um número muito grande. Eu conheço várias famílias desse jeito. Que o filho está literalmente moralizando o pai ou a mãe. Excelente. É o caminho. É o caminho. Cristiano, ou melhor, quais as mensagens que o cristiano evangelizador deixaria nesse momento para os nossos ouvintes jovens e também para os nossos ouvintes menos jovens? Carvalho, a questão 785 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: qual o maior obstáculo ao progresso? A resposta ela é longa, mas ela inicia com duas palavrinhas, que é o orgulho e o egoísmo. Esses são os nossos piores vícios. É ali que está ainda atravancado um progresso mais acelerado da nossa humanidade. E foi basicamente de tudo isso que nós falamos aqui. Quando a gente fala de egoísmo, e a gente observa o contrário desse egoísmo, seria uma visão muito mais coletiva de tudo. Então, quando eu falo assim, respeito ao meio ambiente, eu estou falando de respeitar algo que todo mundo precisa dele. E eu não posso exaurir que seja um pedacinho de chão, porque aquele pedacinho de chão vai afetar na sobrevivência de outros um pouquinho ali do lado. Quando a gente pensa em água, isso para mim é muito claro. A água ela tem um curso. Se eu tenho uma fazenda que está bem na nascente daquele curso e eu faço algo que vai prejudicar aquela água bem naquela nascente, todas aquelas pessoas que estão para baixo daquela nascente vão sofrer com isso. Quando a gente pensa na sociedade, é essa coletividade que precisa ficar evidente de maneira muito clara. É isso que os nossos jovens precisam entender. Nós precisamos entender que existem quase 7 bilhões de pessoas nesse planeta. Que existem mais de 20 bilhões de espíritos desencarnados neste mesmo planeta, esperando condições e uma chance de estar encarnado para mais uma vez espiar ou provar tudo aquilo que precisa ser provado.
E nesse processo, quando a gente entende essa coletividade, quando a gente conseguir nos observarmos enquanto irmãos e enquanto passageiros dessa mesma caminhada evolutiva, necessitando de apoio, de escora de todos aqueles que estão ao nosso lado, toda essa caminhada ela vai ficar diferente. Nós seguimos um caminho que não é um caminho mais adequado. Esse erro nosso não foi de agora, esse erro nosso foi lá na nossa... Quem já leu Sapiens, que conta um pouquinho da breve história da humanidade, sabe que a gente escolheu o que nós temos hoje, mais ou menos há 10 mil anos atrás. Quando a gente começou o processo da agricultura, da exploração dos animais e das plantas, a gente começou a valorizar muito mais a matéria do que todos aqueles aspectos mais leves e familiares que nós tínhamos, enquanto seres caçadores e coletores que éramos. E começamos a aglomerar e a acumular, como se o objetivo maior dessa existência fosse o acúmulo de algo que nós não vamos levar para lado nenhum. Então a mensagem que fica aqui é uma mensagem que a gente sempre tem quando a gente quer gerar uma reflexão maior, que inclusive em um grande filme que eu gosto demais dele, aquele filme Matrix, quando eles foram lá no oráculo, tinha uma frasezinha escrita: conhece-te a ti mesmo. A partir do momento que o ser humano começar a olhar mais para dentro de si do que olhar ao que está à sua volta, as coisas vão começar a tomar um rumo completamente diferente, porque ele vai perceber que ele faz parte de uma universalidade maior, onde todos estamos unidos. Nós somos Deus, porque Deus está dentro de cada um de nós, e nós precisamos nos enxergar como tal. E a juventude já sabe disso, isso já é mais claro para eles. E aí, Carvalho, tem uma coisa que, assim, que às vezes até me preocupa, e eu tento buscar algumas explicações, e uma delas é o grande número de jovens com processos de ansiedade, de depressão. Isso pode ter uma relação direta com toda a bagagem que eles trazem e toda a contradição que eles veem no mundo. Eles trazem uma bagagem muito forte, só que eles veem o oposto total daquilo ali. E essa diferença tão grande, que eles não sabem de onde vem, gera convulsões, gera esse medo, essa ansiedade interna. E isso é papel nosso, dessa juventude mais velha, alertar e tentar direcionar. Então, conhece-te a ti mesmo. A partir do momento que você faça mais reflexões, que você encontre momentos para que você possa entender os seus sentimentos, porque a partir do momento que você se conhece, você vai se amar de uma maneira que até então você não conseguia. E a partir do momento que você se amar de uma forma que você não conseguia, você vai amar os outros também de uma forma que você não vai conseguir explicar. Aí nós vamos estar aproximando de tudo aquilo que Jesus trouxe, né? Que é exatamente essa questão de amar a todos como a ti mesmo. Nós agradecemos, então, a participação de todos e gostaríamos de mandar um abraço para os nossos ouvintes que deixaram mensagem no nosso chat no YouTube. Fátima Daniela, Regina Meno, da cidade de Porto, em Portugal. Natália Mireia, de Mireia Pérez. Um grande abraço, nosso muito obrigado por nos acompanhar. Obrigado mais uma vez, Cristiano, pela disposição de vir 2 vezes. Ao Claudinho, que é o nosso faz tudo aqui dentro. E a todos que sempre nos prestigiam e nos acompanham. Eu convido para que nós possamos elevar os nossos pensamentos a Jesus nesse instante, a fim de agradecer por mais uma oportunidade de aprendizado, por mais essa oportunidade de gerarmos aqui bons fluidos que vão se juntar a tantos outros, a fim de auxiliar na sustentação desse planeta, que estertora ainda sobre as nossas imperfeições, que chafurda ainda no resultado das nossas más escolhas, mas que, ao observarmos nitidamente, vemos que nós já caminhamos bastante, que melhoramos bastante,
Embora o caminho pela frente seja longo, o importante é sempre estarmos caminhando. Muito obrigado mais uma vez, louvamos a Deus, pelo nome do qual então encerramos o programa de hoje, e que Ele nos abençoe hoje e sempre, e que assim seja. Assim seja.